Nesta semana, nós vamos trabalhar com o romance Os Sertões, de Euclides da Cunha. Importante escritor que fez parte do pré-modernismo brasileiro. Esse romance, a professora Cristiane, da sala de leitura, ela trabalhou com vocês o resumo da obra, algumas de suas características. Algumas dessas características nós vamos retomar nessa aula. São 3 slides. São 3 PPTs que vocês vão trabalhar. Então, vocês terão que assistir aos 3 vídeos que foram produzidos sobre essa aula. Então, vamos lá. A habilidade que nós vamos trabalhar será relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pela língua portuguesa nos processos de continuidade e ruptura. Primeiro, vamos falar sobre o autor Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Ele nasceu em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Ele foi militar, engenheiro e jornalista. Em 1897, incumbido de fazer a cobertura jornalística da Guerra de Canudos, reuniu material para sua obra mais conhecida, que é Os Sertões, livro qual nós vamos falar sobre ele. O sucesso do livro, publicado em 1902, conduziu-o à Academia Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Euclides da Cunha participou de diversas atividades ligadas à vida política e cultural do país. Envolvido em dramático episódio familiar, foi assassinado no Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1866 e veio a falecer em 1909. Contexto da obra. Em 1896, no sertão da Bahia, teve início um dos acontecimentos mais impressionantes e sangrentos de toda a história do Brasil, a Campanha de Canudos. 4 expedições foram enviadas durante um ano contra mais de 20.000 habitantes da região, entre índios, mulatos, caboclos, pretos, sertanejos, dirigidos pelo beato Antônio Conselheiro e munidos apenas de paus, pedras e armas rústicas. A resistência do sertanejo assombrava o país e a derrota de Canudos tornou-se para o exército e para a república uma questão de honra nacional. O desconhecido sertão. Até o início da guerra, as elites do litoral e do sul ignoravam o que fosse o sertão, uma estranha pátria sem dono, abandonada pelas leis e instituições, vivendo sob o jugo da terra e dos latifundiários. O que vem a ser o jugo da terra? Quer dizer o domínio, tá? E latifundiário quer dizer dono de grandes extensões de terras, que eram os grandes fazendeiros. Então, para compreender a revolta, era necessário que o sertão viesse à tona, numa nova tradução. Foi essa a grande proeza do jornalista e engenheiro militar Euclides da Cunha, ao publicar seu livro Os Sertões em 1902. Uma obra contundente, ou seja, uma obra que não se podia deixar dúvida sobre o que estava destruindo o sonho brasileiro, que era a República, e da civilização branca europeizada. Em Canudos, ao acompanhar a luta de perto, Euclides da Cunha percebeu que a guerra tinha como razões aparentes o fanatismo religioso. Suas razões profundas eram o latifúndio, o coronelismo, a servidão, o isolamento cultural e a dureza do meio. Foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do Brasil, referindo-se à existência de 2 países contraditórios, o do litoral e o do sertão. Canudos resultou do confronto entre esses 2 Brasil, distintos entre si no espaço e no tempo, pelo atraso de séculos em que vivia. A obra 1902. Então, a obra Os Sertões ela está estruturada em 3 partes. A primeira é a terra, em que o autor faz uma descrição geográfica minuciosa da região Nordeste, enfatizando o local onde ocorreram os conflitos entre sertanejos e as tropas do governo. O homem, Euclides, analisa as características físicas e psicológicas do nordestino, detendo-se na figura de Antônio Conselheiro, líder da revolta de Canudos. A luta,
é a narrativa propriamente dita dos conflitos entre jagunços sediados em Canudos e as tropas militares do governo republicano. Mostra que todos os reveses, ou seja, todos os desastres sertanejos estão ligados à terra, desde a opressão semi-feudal do latifúndio até a ignorância e o isolamento a que esta parte do Brasil sempre esteve condenada, e evidenciou que nada supera a principal calamidade do sertão, que é a seca.